Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Yara Tupinambá. Yara, eu queria dedicar esse último bloco para poder falar um pouco mais, não da obra da grande artista, mas da própria artista, da pessoa que está por trás disso tudo, né? Lembrando que você é fruto de uma miscigenação, né? É neta de europeus, é bisneta de tupinambás, né? Das tribos de tupinambás. É uma brasileira mesmo, né, nata? E eu queria que você... E nasceu em Montes Claros, que é uma cidade do norte de Minas, multicultural, maravilhosa. E eu queria que você lembrasse um pouco da sua infância. Como que foi esse período para você? Olha, minha infância foi sempre viajando, porque meu pai era engenheiro. Então, eu saí de Montes Claros com 3 anos e meu pai acompanhava estradas. Portanto, nós moramos em vários lugares. Eu morei em Barra de Piraí, morei em São João del Rei, morei em Oliveira, morei em Itaúna. Papai acompanhava a estrada. Eu cheguei em Belo Horizonte com 16 para 16 anos, para acabar o curso de formação de professor. E naquele tempo era isso que a gente fazia, né? Mas ali eu já queria, de todo jeito, entrar na escola e desenhar. E ali, então, foi quando eu me dirigi à escola e conheci o Guinhar, que foi meu professor durante 6 anos. Aliás, você é uma das últimas alunas vivas do Guinhar, né? Nós somos só 3 agora. A história viva está aqui na nossa frente. 3 alunos só dele que existem. Certo. Querida, eu queria agora abordar um outro tema que é um pouco mais delicado, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Há mais ou menos 3 anos, você sofreu um AVC, né, no final de 2012. AVC a gente sabe que é sempre uma coisa muito pesada, né, uma agressão muito grande para o organismo, para a pessoa. E você suplantou esse AVC, né? Você resistiu a ele, sobreviveu a ele, continuou produtiva e continuou atuante. E na época eu me lembro que você deu algumas declarações dizendo, inclusive, que para você o artista só deixava de ser artista se ele desistisse ou se ele parasse. Você nem desistiu e nem parou. Não. Continuou produtiva, como eu estou vendo aqui na minha frente, uma pessoa com os olhos brilhando, né? Mas me fala um pouco dessa experiência, né? Olha, como é que você vivenciou eu estava isso? dando aula quando, de repente, eu comecei a esquecer algumas palavras. Mas eu, como tenho um vocabulário bom, eu substituí. E eu tive uma tonteira, sabe? Mas fui para casa. No dia seguinte, eu levantei bem tonta, então eu resolvi ir no hospital. Lá eles detectaram que eu estava tendo uma AVC. Sim. Eu fui imediatamente para o CTI e ali, cheia de fios, essa coisa, eu fiquei ali assim, pensando o que é que tinha acontecido comigo. Sim. Que, na verdade, eu estava com a consciência total de tudo aquilo, né? Eu fiquei 3 dias ali dentro, monitorada, eles vendo aquela coisa, e eu, no 3º dia, mas assim, bem lúcida, porque voltou tudo rápido. E o médico chegou conversando comigo, e eu falei com ele, olha, eu acho que eu posso ir embora para casa. Ele falou, como? Eu falei, eu vou dar uma aula para você sobre Roma. E eu aí comecei a dar uma aula falando sobre Roma. No CTI. Foi no CTI, ele olhou para mim e falou assim, essa mulher tem que ir embora para casa, e me tirou e voltou para casa. Eu não tive sequelas, que entende? legal, gente. Eu tive esse esquecimento. Sim. E eu tive tonteira, fiquei tonta, sabe? Mas eu sempre tive muita saúde, Wagner, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada. Sim. Eu caminho todo dia, eu faço 2 vezes por semana natação. Olha que beleza. Eu como diz minha filha, sou coelho, como quase que só verdura. Não bebo nada, a não ser um vinho de vez em quando, numa festa, um copo, uma coisa assim. Quer dizer, eu tenho uma disciplina muito grande com relação à saúde. Isso é uma maravilha. E nunca fumei na vida, então isso tudo acho Ajuda que muito, me né? ajudou muito. Aliás, por falar nisso, nessa altura da vida, você ainda tem inúmeros projetos, tem planos para o futuro E próximo, grandes, não é? viu? Grandes, né? Como todos, né? Como os murais, né, da sua história, né? Fala um pouco para a gente, então, desses projetos. Olha, esse ano eu acabei de fazer um grande mural para a UPA em Contagem. Sim. Foi um mural importante que eu fiz a história e eu achei fantástico o prefeito Carlinhos achar
que numa UPA de gente pobre devia ter uma obra rica. Arte. Oh, que maravilha! Rica no sentido cultural, sim, né? Sim. Então está colocado, é lindo o mural de 10 metros em que eu conto a história da cidade e tudo. Então, esse ano agora, eu estou preparando uma grande exposição que vai acontecer a partir de abril, talvez, março ou abril, não está bem definido, mas na Casa Fiat. Eu vou ter uma grande exposição Espaço Nobre, sobre, né? o Espaço Nobre, sobre tudo que eu venho fazendo sobre o meio ambiente, porque o meio Índia gosta de ir para o mato. Então, eu tive em 3 reservas ecológicas de Minas. Eu tive no Vale do Tripuí, na floresta do Vale do Rio Doce e na Serra do Cipó. E fixei muitos momentos desses lugares. Sim. Então, essa é uma grande exposição que eu vou fazer, com 40 quadros grandes e tudo. A sua volta ao Pinambá deve estar assim, deve estar, adorando né, essa história, né? Então, essa coisa de meio ambiente, de natureza, para mim, sempre me tocou muito, sabe? Sempre foi um tema que eu sempre quis fazer. E como eu tive essa oportunidade desses lugares, eu fui com a ajuda do IBAMA para a Serra do Cipó e fui com o IEF para a Serra, para a floresta do Vale do Rio Doce. Certo. Então, ali eu pude fazer um período e, então, pensar, olhar, documentar, né? E trazer o resultado para o trabalho no ateliê. E agora, esse ano, já está entrando na gráfica, esses dias, um livro meu, que vai ser um livro importante, sobre a história de Minas nos murais de Ara Tupinambá. Olha, que beleza. Vai ter desde a floresta, que começa com os murais ali do Tribunal de Contas, até o ciclo da siderurgia, que é com a Valorec e com cenas de um prédio chamado Work Center do Alto da Afonso Pena. Então, eu vou passando por todos os ciclos de Minas Gerais através dos murais. O livro vai ser muito bonito e cada imagem, são quase 100 e tantas imagens, cada imagem tem um texto de um grande historiador. Olha, você vê que eu fiz uma pesquisa grande com a ajuda do Amilcar Martins, que me deu orientação. Então, nós pegamos textos desde Spitz Martius, passando por Antonil, passando por todos os grandes viajantes que passaram por Minas Gerais, né? E então tem trechos desse até os mais novos historiadores de Minas. Que maravilha, hein? Que obra, vai ser um livro bonito. Realmente ser uma obra robusta, né? É robusta. Maravilhosa. Com informação e tudo. Voltando àquela fala inicial, um artista, um grande artista tem que realmente ter cultura e investir muito no aprendizado, não é? Tem que ter. E por falar nisso, querida, já que nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, eu não queria deixar de fazer uma pergunta que é muito interessante, né? Especialmente para as pessoas que estão nos assistindo, especialmente para os novos artistas, não é? O que você poderia dizer, a partir de toda essa sua experiência, toda a sua vivência, para os novos artistas, sobre essa questão de lidar com a arte, né? Não basta só ter o talento, né? O que é preciso para uma pessoa talentosa se transformar realmente num grande artista? Olha, Wagner, como eu disse, a pessoa precisa de ter o talento, a potencialidade, mas ela tem que trabalhar muito, muitas horas. Você sabe que eu trabalho uma média de 10 horas por dia, ainda hoje? Que maravilha, hein? 10 horas por dia eu trabalho e não canso. Então, uma das questões seria o trabalho. O trabalho. Depois, cultura. Não se pode pensar em fazer alguma coisa, ter conceito, se você não tem a ideia do que você vai fazer. O conceito é o porquê que você está fazendo, não é? A gente não pinta só por pintar. Você tem que pintar como a linguagem é uma comunicação. E essa comunicação, ela tem que dizer alguma coisa. E tem que dizer alguma coisa produtiva, alguma coisa positiva, não é? Isso é que a gente tem que fazer. Muito trabalho, pensar muito e também ver se engaja nesses projetos sociais. Hoje é muito importante o artista engajar nesses projetos, chegar até as comunidades a poder conversar, dar aula, fazer parte. Hoje a prefeitura tem muitos programas sociais que o artista pode se incorporar também, né? Aprender a fazer projetos e entrar nessa área. Não só
artística, mas uma área social também, que eu acho muito importante hoje a sua participação. Sem dúvida. Querida, muito obrigado pela sua presença, pela sua experiência repassada para nós com muita generosidade e pelos ensinamentos que você nos trouxe hoje aqui para o programa, viu? Muito obrigado, foi um prazer recebê-la, viu, querida? Você muito obrigado, e a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado. Né? Lembrando sempre que a generosidade é uma das qualidades mais bonitas do ser humano. Sem dúvida nenhuma, querida. Né? Muito obrigado, viu? Nada. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas ou comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo site da TV Horizonte. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte e eu espero você. Grande abraço!